Olá, boa tarde, eu sou Daniel Fernandes, eu me chamo Daniel Fernandes, sou editor dos suplementos aqui do Estadão. Muito tempo trabalhei no Estadão PME e durante essa semana toda, hoje segunda-feira, dia 4 de dezembro, o ano já terminou, até o dia 8, que é sexta-feira, a gente vai fazer uma série de entrevistas ao vivo aqui na TV Estadão, no Facebook do Estadão PME também, para falar sobre o futuro do empreendedorismo. Essa coisa maluca que a gente chama de futuro do empreendedorismo, na verdade é uma tentativa da gente entender um pouco para onde vai o empreendedorismo no Brasil. Já foi desconhecido, já foi moda, já sofreu com a crise e agora a gente vive um outro momento que a gente tenta entender, na verdade, o que é esse momento. Essa série, é bom a gente lembrar, conta com a curadoria do Marcelo Nakagawa, professor do INSPER, especialista em empreendedorismo, entende tudo sobre empreendedorismo, escreve para o blog, ele sempre dá risada, porque ele fala, eu não entendo, né? Entende muito de empreendedorismo. O Marcelo que escreve no blog do empreendedor desde sempre, desde, não sei se 2012, 2013, mas é por aí. E ele está ajudando, está fazendo essa curadoria. Então tem posts muito bacanas no blog do empreendedor, então é só acessar estadão.com.br, estadãopme.com.br. Lá você consegue encontrar os posts do Marcelo sobre esse tema. Ainda tem mais um que vai ser publicado agora na quarta-feira, dia 6 de dezembro. E ele está participando com a gente aqui dessa semana de entrevistas ao vivo. Por falar em entrevista ao vivo, a gente vai começar diferente, porque é a primeira vez que o Estadão PME entrevista uma criança. Sim. Ela dá risada. Ela fala, criança. Temos 3 pessoas. Quem é a criança? É a Manuela. Não é o Marcelo. A Manuela Merotti, ela tem 9 anos de idade e começou a empreender aos 6, vendendo pulseiras de elásticos e quadros pintados à mão para clientes do salão de beleza da mãe. A gente vai explicar essa história. A Manuela está aqui também com o Evandro, que não é Merotti, é o Evandro Peixoto, que é o pai da Manuela, e vai conversar, bater um papo com a gente a respeito de empreendedorismo. A gente fica no ar mais ou menos 20 minutinhos e a ideia é que a gente tente, estabelecer um pouquinho do que é o futuro do empreendedorismo. E por isso que a Manuela está aqui, na verdade, porque nada mais indicado do que uma pessoa que é jovem, uma jovem criança, uma criança jovem, uma criança que vai se transformar em uma jovem, que está empreendendo para falar de empreendedorismo. Marcelo, você quer começar o bate-papo, a gente conversar um pouquinho com a Manuela? Tá ótimo. Bom, obrigado, Daniel. Eu agradeço a presença de todos vocês. Obrigado, Evandro. Manu, prazer estar aqui com você. Obrigada. Queria que você contasse um pouquinho de como é que você começou a empreender. Eu comecei a empreender porque eu queria uma boneca que ele não quis me dar. Quem, papai? Ele só me deu 100, era 200. Ah, tá bom. E aí eu pesquisei o que eu podia fazer. E aí eu comecei a fazer pulseirinhas de elásticos e quadros pintados à mão e vendia para as clientes da minha mãe e os amigos do meu pai. Aí eu juntei R$100, mas aí eu fui fazer uma entrevista e eu descobri que ele tinha tudo. Ele tinha todo o dinheiro. Ele não quis me dar o dinheiro. Era no dia das crianças, ele não quis me dar 200. Podia ser qualquer feriado, menos nesse. Evandro, o que foi a ideia por trás disso? Como é que é isso? E como é que é essa coisa de não tolir, acho que um pouco isso que é legal, de não tolir essa vontade, essa intenção. Porque, claro, a gente fala em empreendedorismo, ela está começando, ela pode nem se transformar em empreendedora mais para frente, se bem que eu acho que ela tem uma postura muito de eu vou lá atrás das minhas coisas, isso é característica desde sempre. Mas como é que os pais fazem para estimular isso, para deixar esse sonho correr solto, que eu acho que é uma coisa importante? Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite. A questão toda, assim, eu vim de uma família onde meu pai e minha mãe, eles foram empreendedores, a gente teve vários tipos de comércio. Minha esposa tem um salão, então é uma coisa que já está meio na família. Eu lembro que meu pai e minha mãe, pela situação que a gente tinha, sempre tentou incentivar a gente a correr meio que atrás, assim, eu não tenho todo o dinheiro para comprar isso, porque sempre a criança quer um brinquedo, às vezes, muito maior do que a posse que o pai tem. E o que eu queria é criar algum tipo de... Queria que ela despertasse para entender qual era a questão do dinheiro, Qual a importância realmente do dinheiro e a questão toda. Você realmente precisa dessa boneca? Porque muitas vezes eu vejo que a criança ela quer um brinquedo, mas passa depois de uma semana, aquele brinquedo vai ficar num canto ali. Então, na verdade, tinha 2 propósitos. Eu confesso que inicialmente
Fiquei surpreso porque eu dei metade e eu achava que o restante ela ia pedir pro tio, a avó, Pra família, pra família, que eu acho que é o caminho mais normal. É. E aí, quando ela começou a vender, procurar na internet para fazer essas pulseiras e pintar, eu me surpreendi. Por outro lado, também existia uma preocupação de estar incomodando a cliente do salão. Foi um ponto que eu até levantei com a minha esposa na época. E pelo contrário, as clientes apoiavam, achavam que era bacana, incentivavam, davam dinheiro a mais do que ela pedia. Comprava por um preço maior. Eu acho que vale mais o seu quadro. E aí isso foi bacana. E aí acabou que isso, até hoje a gente tenta colocar dessa maneira, que ultimamente ela anda com um sonho novo aí, que acho que mais pra frente ela vai falar. Manana, me diz uma coisa, eu tava vendo aqui, você me corrige se eu estiver errado, tá? Não tem importância, porque quase ninguém tá vendo a gente, tá? Você já palestrou na Campus Party aqui de São Paulo e lá de Brasília, mas você participou de evento da Microsoft, Scratch Day, né? O Arduino Day, Scratch Day, foi jurado em maratona de hackathon. Como é que é isso? Você foi tinha muita gente para te escutar na Campus Party? Ai, tinha muita gente. O meu pai, eu descobri que ele ia juntar 10 pessoas na minha primeira palestra, porque ele achava que eu ia falar 20 minutos. E aí ele disse assim, a gente junta umas 10 pessoas, deixa ela falar e vai embora. E aí foi 200 pessoas e eu falei 1h30. O que você fala? Eu falo sobre como eu comecei a empreender, como eu ganhei meu primeiro hackathon e os eventos que eu fui até hoje. E como é que você ganhou o seu primeiro hackathon? Como é que foi essa história? Conta. Porque primeiro teve a história da pulseira e dos quadros, certo? Sim. Mas hackathon é uma coisa mais séria, né? Acho que vale a pena falar o que é um hackathon também, né? Isso. Depois exatamente. Como é que você ganhou, O Marcelo, tá vendo? Curadoria é isso, pessoal. É o Marcelo Nakagawa. O que é hackathon? Explica? Vamos lá. O hackathon é uma competição de tecnologia, onde é dado um tema, e aí normalmente as pessoas de tecnologia ficam 30, 40 horas, geralmente é um final de semana, ele começa no sábado de manhã e vai terminar no domingo, e aí sem parar. Vai direto, né? Então você tem um determinado tema, e aí você monta uma equipe ou vai com uma equipe, e aí tem um propósito de chegar até o final do evento, você com um protótipo funcional de um aplicativo ou de alguma solução. Geralmente os hackathons são isso. Entendi. Muita gente acha que é um segmento muito de tecnologia. Então, eu confesso que eu sempre tive essa questão. Nem vou participar ou nem vou. Não adianta, porque é uma coisa que você precisa ter a tecnologia, você precisa saber de tecnologia, entender de TI, entender disso, entender daquilo. Me parece que cada vez mais não, né? Cada vez mais é prototipar uma solução para ver aquilo na vida real, né? É prototipar a solução para você... E às vezes, muitas vezes, você precisa da pessoa técnica, mas você precisa de uma pessoa que vai fazer o marketing, você precisa de um cara que tem... Às vezes você tem uma equipe montada e a equipe não tem nem a ideia. E às vezes você não é um cara tão técnico, mas você tem uma ideia. Então eu acho que é um complemento para o time, e o fato de você ficar ali 40 horas... 20, 30 horas acordado direto, sempre tem um que tem que estar bem, porque essa pessoa é que vai subir no palco e ele tem 5 minutos para vender o que todo mundo A ideia de que todo mundo Eu fez já naquelas participei de 30 horas. hackathon, que chegou na hora da apresentação, foi boa, e já cheguei em competição que eu vi muita gente fazer produto bom e chegar na hora do pitch... Não conseguir vender o produto em 5 minutos. É muito difícil você também conseguir em 5 minutos explicar o que é, né? Vender a ideia. Falar assim, a minha ideia é isso. E às vezes a ideia é boa, mas... então, às vezes, falta essa pessoa que vende, falta a pessoa... Falta o vendedor, né? O vendedor, o cara de marketing, o cara de negócio. E aí, ela tá fazendo assim, fala. E um desses você levou, Manu? Levou, ele foi em 8 ou 6. Uau! Acho que eu fui num 6. Ele foi num 6, não ganhou nenhum. Quando eu fui com ele ganhou um. Ele queria que eu fosse com ele. E aí, ele não queria que eu virasse. E eu adoro virar o dia. Eu fico até umas 8 horas da manhã. Mas não pode, menino. Não cansa, não? Quando tá de férias, pode tudo. Aí, ele me levou em um, que era só do período da manhã até a tarde. E aí, era pra fazer um brinquedo social. E eu tive a ideia de fazer um brinquedo que era de palitinho de sorvete e EVA, que era um cara a cara, um jogo da memória, um contador de histórias. Tudo junto? Tudo junto, no mesmo. E também podia ser um porta-lápis ou joia.
Ou Tudo seja, isso? Ele era multifuncional, é isso? Multifuncional. Ah, é. E aí a gente criou essa ideia e a gente foi um presente de aniversário. Porque no dia que eu fiz, eu ganhei. Uau! Era um dia antes do meu Aham. aniversário. No dia seguinte eu ganhei. Você tinha quantos anos? Eu tinha 8 e fiz 9. Ah, entendi. Entendi. Tinha 8 e fiz 9. Muito é isso bom. aí. Ô, Evandro, me conta como é que é, né? Depois eu vou pedir para a Manuela falar do ponto de vista dela, que é diferente. Mas como é que é conciliar? Porque hoje, assim, tem essa não digo nenhuma vida paralela, mas tem muito evento, participa de muita coisa, é chamado para muita coisa. E ela quer participar de muito, pelo que a gente vê também. Como é que concilia isso com a escola, né? Porque é sempre a preocupação, e a escola? E isso Sim, acho que o primeiro ponto é sempre esse, assim, e a escola. Então, normalmente, esses eventos que eu levo ela, são eventos que ele não vai bater com a agenda da escola. Então, raramente ela faz algum evento onde vai pegar um horário de aula. Então, esses eventos geralmente são de sábado, são de domingo, ou são em algum feriado. Então, sempre calha de eu olhar primeiro, ou quando realmente tem, eu acabo indo na escola e ver se não vai atrapalhar. Entendi. Eu tenho uma agenda meio livre. Como eu trabalho com informática, eu trabalho uma boa parte do tempo home office, então eu consigo ir em muito evento, que eu acho que é uma coisa que eu não tinha até uns anos atrás. E uma outra preocupação que eu tenho muito, às vezes as pessoas me ligam e falam assim, a gente quer a Manuela para dar um evento, ou para vir fazer uma palestra. Olha, eu posso te dar uns 90% de chance, que é uma coisa que eu gostaria, só que ela decide. Entendi. E eu já vi ela decidir, tanto faz o tamanho da empresa, o tamanho do evento. Se ela falar que não vai, que mês passado mesmo ela tinha competição de ginástica, e aí tinha treino, e aí queriam que ela fosse à noite. Aí ela falou assim, não, eu quero treinar. E aí a gente respeita Você ganhou medalha de ginástica, né? Então, eu ganhei a de participação, porque o que aconteceu? Eu treinei 3 dias a corda. E aí eu me enrolei tudo na hora, mas eu passei, acredita? Eu treinei 3 dias, decorei e passei. Eu já tô no arco. Muito bom, muito bom. É ginástica? Você faz ginástica artística? Rítmica. Na escola mesmo? Fora. E a escola, como é que é pra você conciliar tudo isso? Você tem, aliás, uma coisa que eu queria te perguntar. Se alguém fala de empreendedorismo, de negócio, de o que você quer fazer já, ou ninguém fala? Minha Na sala? escola, na escola. Professor. Então, professor, às vezes sabe o dia, às vezes eu vou fazer alguma coisa, eles vê no Face dele ou da minha mãe, e aí eles me acompanham, mas falar de empreendedorismo eles não falam, não. Eles não falam, não. Entendi, não tem. Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque nos 2 primeiros posts especiais que você, nos textos, a gente fala post, mas nos 2 primeiros textos que você elaborou para essa série especial, em que a gente tenta investigar o futuro do empreendedorismo, você falou sobre escola, né? Empreendedorismo e escola. Você falou da universidade e falou do ensino fundamental. Replica um pouquinho, fala um pouquinho sobre qual que é a tua visão em relação a como a escola pode, de alguma forma, ou não, contribuir para o empreendedorismo no Brasil. O que me preocupa, eu acho que o Evandro deve ter essa preocupação, é que a gente está muitas vezes formando, né, olhando para o passado. Quando, na verdade, a gente tem uma série de inovações que estão ocorrendo agora, que estão modificando drasticamente o emprego, o trabalho, né, o tipo de relação que a gente tem com o mundo. E muitas vezes a escola, principalmente o ensino fundamental e médio, tem uma visão muito do passado. E muitas vezes, por exemplo, participar de um hackathon, né, programação, toda essa parte de entendimento da alfabetização digital, de você ser empreendedor, de você ter ideias e conseguir colocar isso em prática, muitas vezes não é trabalhado nas escolas. Então, assim, eu sei que tem vários pais que têm essa preocupação, que trabalham isso nos filhos, né? Evandro é um caso que eu passei a admirar muito. E tem escolas que já estão mais visionárias, assim, no sentido de que já colocaram isso no currículo, já está integrado, né? Isso não é uma constante, né? Não são todas as escolas, mas cada vez mais os pais, eles estão preocupados com isso, eles estão pedindo isso. Então não é só o inglês, né? Não é só o fato de ter a natação ou ter um esporte, mas também ter a questão do empreendedorismo e da inovação. Porque essa é a questão, né? Você, do mesmo jeito que você tem inovação, do mesmo jeito que você tem como a gente fala, como você falou, inovação, o esporte,
tem também essa questão, né? De por que não estar junto, né? Por que não ter o empreendedorismo junto, né? Acho que isso é importante. E poucos pais pensam nisso, né? Sempre ficam preocupados, tem que praticar um esporte, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem que fazer a ginástica, tem que fazer o balé, muitas vezes. E se divertir com tudo isso, inclusive. E isso, exatamente. Mas o empreendedorismo acho que pode entrar nisso, né? E se divertir com tudo isso. O que eu vejo hoje, assim, é muito essa questão da criatividade, né? Na verdade, o que a gente fomenta é a criatividade, que é a fase que eles podem criar. Então, o fato dela vender, dela ir no hackathon, dela ir em evento, é muito mais para exercitar a criatividade. E às vezes eu acho que também a responsabilidade está muito em cima da escola. Eu vejo muito pai e mãe que fala assim, vou levar meu filho na escola e a escola resolve. Exatamente. Não, tem uma parte aí que tem que começar em casa. Então, se a escola não está fazendo esse trabalho inteiro, uma parte desse trabalho tem que ser desenvolvido em casa. Pais. O pai tem que levantar e, de repente, não é porque a Manuela ela gosta de ir nesse tipo de evento. Pô, eu tenho um enteado de 18 anos, essa hora ele está em casa lá. Ele passou na USP, na Federal do ABC e na Pampulha. Ele resolveu ir lá para Pampulha. E foi feito todo esse trabalho. Só que ele decidiu... Foi estimulada a criatividade lá atrás. Foi estimulado. E aí ele decidiu que, não, eu quero seguir por esse caminho. Então, muitas vezes, o pai tem que entender o que o filho quer fazer. A Manuela não saiu de casa um dia e falou, vou palestrar. Vou lá na Campus Party, tchau, é isso? Tchau! Não foi. E você quer fazer o quê? Assim, eu quando era pequeno, assim, você tem 9 anos, né? Sei lá, quando eu tinha 9, 10 anos, eu queria ser o básico, que é bombeiro. Né? Eu queria ser bombeiro Você ia correr muito. Eu queria ser bombeiro e queria ser também o que era? Piloto de Fórmula 1, que eu sempre gostava dos carrinhos lá. Falava um dia vocês, não fui nenhum dos dois, estou aqui como jornalista. O que você já imagina para sua vida, Manuela? Então, acredita que antes eu achava que como eu já tinha várias tintas, eu ainda tenho, né? Acrílica de madeira, eu tenho vários pincéis. Eu achei que eu ia ser artista ou ginasta, mas... Agora eu não sei mais o que eu vou ser. Talvez eu empreenda até o final, talvez não. Depende do que vai acontecer. E isso é a maravilha da vida, né, Manuela? A gente não tem ideia, porque pode mudar tudo com um piscar de olhos, não é mesmo? Mano, tem uma resposta que eu gostei demais, como é que você identifica uma oportunidade? Eu vi outro dia você falando sobre como é que você acha uma oportunidade para empreender. Uma oportunidade... Você tinha falado dos problemas lá. Como é que você cria as coisas? Eu crio as coisas pensando numa solução e no problema. E no problema que eu tenho. Então eu já pego uma solução que já existe e com ela eu coloco coisas baseadas. E aí eu crio algo novo. Uma inovação. Né? Tá certo, Marcelo? Professor eu achei incrível, né? Eu já vi a Manu, né, em outros eventos e ela falou de como que ela identifica uma ideia. E muita gente começa com a ideia, ela começa com o problema. Né? Então isso faz faz uma diferença absurda, porque na verdade a gente tem que resolver o problema de forma criativa. E ela já tem essa percepção, né, aos 8, 9 anos. Então isso é incrível. Eu acho que é mais fácil fazer desse jeito, já pensar numa solução que já tem para isso e incrementar nela. E assim, eu acho que é mais fácil do que criar uma ideia. Você vai ficar meia hora pensando numa ideia, na hora que você criar, outra pessoa já vai ter feito de outro modo e já vai ter começado lá. Muito bom. Posso só? Por favor. A Manuela, ultimamente, há uns 3, 4 meses atrás, uma coisa que chamou muita atenção dela na rua foi essa questão de pessoas na rua. É isso que eu ia perguntar. E aí ela tá nessa pegada de eu quero fazer um hackathon para ajudar as pessoas. E aí conta um pouco, mano. Uma vez eu postei no Facebook que eu queria que me doassem sacos. Meu Deus, uma amiga da minha mãe, ela foi pegar a segunda lá, a minha mãe. Gente, ela trouxe 6 sacos, 3 sacos cheios, 4 na verdade. E com os nossos, que eram 2 sacos, imagina, a gente descobriu um lugar que a gente podia doar. A gente subiu uma rampa assim com 5 sacos cheios e pesados de roupa. E aí, primeiro a gente doou algumas mudas para os menininhos com os moradores de rua que tinha lá perto. E depois, para não ficar tudo aquilo acumulado, a gente doou ali na igreja que tem no centro de São Bernardo. Muito bem, muito bem. Agora você quer fazer o hackathon?
eu quero ajudar os moradores de rua com tecnologia. Tipo, eu já pensei assim, ó. Um pichador, ele não picha? Picha. Então, pra ajudar, ele ia lá, quando pegassem o pichador, ia fazer assim, ó, agora que você vai fazer isso, vamos te dar uma penalidade menor. Você vai ajudar um mendigo a ter uma casa, uma família e um trabalho. Assim, quando você terminar todo esse trabalho, você pode estar livre. Se você pichar de novo, vai ser a mesma coisa. Você resolve 2 problemas ao mesmo tempo. Muito Mas bom. fácil. Acaba com um Muito pichador e com um morador de rua. Quantas pessoas você falou que estavam assistindo você lá na Campus Party? Nossa, eu ia falar 2.200. Ó, a gente bateu mais de 800, viu? Cara, é isso aí, ó, gente, é curto mesmo, a gente já tá indo pro final. Lembrando que essa é uma série especial que a gente começou a fazer hoje sobre o futuro do empreendedorismo, debatendo o futuro do empreendedorismo. A gente vai receber empreendedores a semana inteira. Amanhã, Marcelo, você me ajuda? Quem que é amanhã, Marcelo? Você lembra o nome? Amanhã é um empreendedor, ele fundou uma empresa chamada Vtex, Isso. né, o Mariano. E vai ser incrível, porque na verdade ele é bastante inovador no jeito de montar e gerir negócios. E a plataforma dele é a maior da América Latina, né? Então quem tem interesse não só em empreendedorismo, mas também em comércio eletrônico, né? A gente vai ter uma aula e principalmente insights, a inspiração, não só para empreender, mas principalmente para inovar. Legal. Amanhã, então, 13 horas, a gente volta para falar de empreendedorismo. Quarta-feira a gente volta, quinta-feira e sexta-feira. E aí depois é o fim do ano, que aí eu vou sair de férias, tá, mano? Pra onde? Havaí? Nada, vou ficar em casa, né? Queria, pode ser. Não tem Havaí, dinheiro. um dia a gente vai lá. Só ficar na praia. É isso? Surfando. Água de coco. É isso aí. Evandro, eu queria te agradecer muito. Obrigado muito pelo obrigado. convite. A gente agradece, foi muito legal a gente ter começado essa semana com vocês. Obrigado aí pessoal também que está assistindo e obrigado mais uma vez aí pelo convite. Imagina. Manuela, é isso? É isso. Então tá bom, ó. Como é que é? É isso, segue. Né? É isso. Marcelo, amanhã estamos de volta? Sim. Gente, obrigado. A gente volta amanhã. Então, eu sou Daniel Fernandes, editor de suplementos do Estadão. Esse vídeo você encontra no nosso Facebook, porque passou aqui no Facebook, e vai estar disponível lá, mas também a gente vai subir no nosso site, estadãopme.com.br. Acessa lá para conseguir a íntegra desse vídeo. Tchau, gente. Até amanhã.